Há um tipo de silêncio que só o tempo ensina. Ele não chega com ruído, nem com respostas imediatas, mas com um peso leve que se assenta sobre o coração depois de tantas tentativas de apressar a vida. Vivemos em um mundo que idolatra a velocidade. Mensagens instantâneas, entregas em minutos, resultados para ontem. Somos constantemente pressionados a fazer, entregar, responder. E sem perceber, começamos a acreditar que o valor da nossa existência está em acompanhar esse ritmo que não perdoa pausas. Mas o tempo de verdade, o que molda caráter, cura feridas e amadurece o espírito, esse tempo não obedece à pressa humana. Ele tem sua própria cadência. E por mais que tentemos forçá-lo, o tempo não se curva à ansiedade. Há quem lute contra ele, tentando antecipar resultados, apressar curas, acelerar colheitas, mas a vida, com sua sabedoria antiga, insiste em lembrar. Há processos que não podem ser encurtados sem perder a essência. Um estoico diria que o tempo é um aliado, não um obstáculo. Sêneca escreveu: "A vida é longa o bastante se soubermos usá-la bem." E usar bem o tempo não é fazer tudo rápido, é estar presente no que se faz. É não desperdiçar energia com o que não está sob nosso controle. É aceitar que as coisas têm um ritmo próprio e que o verdadeiro equilíbrio está em aprender a dançar com esse ritmo, em vez de lutar contra ele. Você já reparou como as coisas mais profundas da vida não podem ser apressadas? O amadurecimento de uma fruta, o crescimento de uma árvore, o nascimento de uma ideia, a reconstrução de um coração partido, tudo isso leva tempo. E quanto mais queremos apressar, mais distantes ficamos do resultado verdadeiro. O problema é que fomos condicionados a confundir paciência com passividade. Mas há uma diferença enorme entre esperar e se conformar. Esperar para o estoico é uma arte, é um ato de força interior, de quem compreende que o universo tem uma ordem e que nem sempre estamos no comando dela. Aprender a esperar não é desistir, é seguir caminhando com calma, sem perder a fé no processo. É confiar que o tempo, esse escultor invisível, está moldando algo dentro de nós, mesmo quando nada parece acontecer. Então talvez o que você esteja vivendo agora não seja um atraso, mas um preparo. Talvez esse silêncio, essa pausa, esse espaço entre o que você quer e o que ainda não veio, seja justamente o campo onde sua força está sendo cultivada. Hoje, vamos falar sobre isso, sobre o tempo das coisas, sobre como aprender a esperar sem se perder, e sobre o poder tranquilo que existe na paciência de quem compreende que o que vem no tempo certo vem para ficar. Respire fundo. O tempo não está contra você. Ele está com você. Vivemos na era da pressa e, ironicamente, é também a era da insatisfação. Nunca tivemos tanto acesso, tanta informação, tantas ferramentas para acelerar o que antes exigia anos. E ainda assim, nunca fomos tão impacientes. A urgência se tornou uma espécie de vício, um estado mental em que tudo precisa acontecer agora, ou parece que não tem valor. Esperar se tornou sinônimo de fraqueza, desacelerar, de fracasso. Mas os antigos estoicos olhariam para nós com certa compaixão, e talvez até com um leve sorriso. Porque do ponto de vista deles, quem vive em função da pressa está sempre em guerra com o que não pode controlar. Epicteto dizia: "Algumas coisas dependem de nós, outras não. E o tempo está justamente entre as que não dependem de nós." O estoico entende que há forças, naturais, divinas, cósmicas, se preferir, que conduzem o curso dos acontecimentos. Podemos nos preparar, agir, semear, mas não podemos controlar quando a colheita virá. O homem moderno, no entanto, perdeu essa sabedoria.
Ele acredita que tudo pode ser medido, previsto, agendado. Ele tenta gerenciar o tempo como se fosse propriedade sua, e quando o tempo não obedece, sente-se traído. Mas o tempo não é um servo, é um mestre. E a pressa, essa ansiedade de querer tudo de imediato, nos faz perder a capacidade de ouvir o ritmo natural das coisas, de perceber o momento certo de agir e o momento certo de parar. Você já reparou como essa urgência se infiltra em tudo? Queremos resultados rápidos no trabalho, respostas imediatas nas relações, curas instantâneas para dores emocionais. Esperar se tornou algo quase intolerável, mas há um preço nisso. Quando vivemos apressados, perdemos a profundidade, e sem profundidade tudo se torna raso. Os vínculos, as escolhas, os aprendizados. Antes de continuarmos, quero pedir algo importante. Se você acredita que esse tema faz sentido para a sua vida, deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios desta série estoica que pode mudar a forma como você enfrenta os desafios do dia a dia. O vício da urgência é uma forma moderna de escravidão. Estamos presos à necessidade de responder, reagir, atualizar. E nesse ciclo, esquecemos de sentir. Sêneca escreveu em uma de suas cartas a Lucílio: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. O problema não é a falta de tempo, é o desperdício dele com aquilo que não tem substância. Corremos tanto que raramente paramos para nos perguntar para onde estamos indo. É curioso, quando alguém perde algo valioso, como um emprego, uma relação, uma oportunidade, quase sempre o primeiro impulso é querer recuperar o tempo perdido. Mas o tempo não se recupera, o tempo só se vive, e viver é diferente de correr. O estoicismo ensina a aceitar a passagem do tempo sem desespero. Não se trata de resignação, mas de confiança, de compreender que o que ainda não chegou, talvez ainda não esteja pronto, ou talvez nós ainda não estejamos prontos para recebê-lo. O vício da urgência é, no fundo, o medo do vazio. Tememos o silêncio, a pausa, o intervalo entre um acontecimento e outro. Mas é justamente nesses espaços que o crescimento acontece. Pense em uma ferida. Por mais que você aplique pomadas e curativos, ela precisa de tempo para cicatrizar. Não há como apressar a regeneração. Tentar forçar o processo só aumenta a dor. A alma é parecida. Há dores que só o tempo cura e há sabedorias que só o tempo traz. Mas o homem apressado não quer esperar pela cura. Ele quer anestesia. E nessa fuga da espera, ele se afasta do aprendizado que a espera contém. O vício da urgência também é o que rouba a paz de quem tenta viver com propósito. Porque a pressa e o propósito não coexistem. O propósito é profundo, lento, enraizado. A pressa é superficial, volátil e imediatista. E é por isso que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo conquistando tanto. Porque conquistam rápido, mas vivem pouco, ganham o que desejam, mas não têm tempo para sentir gratidão. Já estão correndo para o próximo objetivo. Um estoico moderno diria: quem vive com pressa está sempre chegando, mas nunca chegando a lugar nenhum. E talvez essa seja a grande lição que precisamos reaprender. Nem tudo que demora é atraso, nem toda pausa é perda. Às vezes, a vida está apenas nos ensinando o valor do tempo certo. A urgência pode parecer eficiência, mas na verdade é uma fuga da incerteza, da vulnerabilidade, do não saber. E aprender a viver sem essa fuga é o primeiro passo para reencontrar a serenidade. Quando você começar a sentir que tudo está demorando demais, lembre-se, o universo não se apressa e ainda assim tudo acontece. Há lições que só o tempo consegue ensinar. Não porque sejam difíceis, mas porque exigem amadurecimento. E amadurecer leva tempo. A pressa é impaciente com o processo da vida. Ela quer colheita sem plantio,
fruto sem estação, vitória sem luta. Mas tudo o que é verdadeiro precisa de tempo para ganhar forma e profundidade. O tempo é o mestre que ensina silenciosamente. Ele não grita, não se impõe, mas transforma tudo o que toca, um pouco como o vento que esculpe a montanha, ou a água que, com paciência, abre caminho entre as pedras. Sêneca dizia: o tempo revela a verdade. E talvez essa seja uma das lições mais importantes da filosofia estoica. O tempo não destrói, ele depura. Ele remove o que é falso, o que é ilusório, o que não resiste. E no final, o que permanece é o essencial. Quando somos jovens, e não falo apenas da idade, mas de espírito, queremos acelerar a vida. Queremos entender tudo agora, conquistar tudo agora, resolver tudo agora. Mas o que o tempo ensina é que a sabedoria não vem de respostas rápidas, e sim de perguntas que você aprendeu a sustentar. A pressa destrói aquilo que o tempo constrói com delicadeza. Destrói relacionamentos que precisavam de mais escuta. Destrói planos que precisavam de mais preparo. Destrói caminhos que precisavam de mais silêncio para florescer. O tempo, por outro lado, é o grande restaurador. Ele dá espaço para que o erro se transforme em experiência e a dor em clareza. Quantas vezes você não desejou que algo tivesse acontecido antes? Um amor, uma conquista, um reconhecimento, mas quando finalmente aconteceu, ou quando você olhou para trás, percebeu que, se tivesse sido antes, talvez não estivesse pronto. O tempo nos protege, ainda que não pareça. Ele sabe o momento certo de nos entregar o que pedimos, ou de nos negar o que poderia nos ferir. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: aceite o que vem a você, pois foi o destino que o trouxe. O fio do destino tece todas as coisas. O tempo é o tear desse destino. E quem tenta puxar os fios antes da hora, acaba desfiando a própria trama. A sabedoria estoica é a sabedoria da paciência ativa. Não é esperar passivamente, mas agir com serenidade, sabendo que há coisas que florescem no ritmo da natureza. Assim como a semente precisa atravessar o escuro da terra antes de brotar, nós também precisamos atravessar silêncios, demoras e esperas para florescer de verdade. A pressa quer atalhos, mas o tempo quer transformação. E é por isso que o tempo sempre vence, porque ele trabalha em uma frequência que não compreendemos quando estamos apressados. Ele não tem medo da espera. Ele é a espera. Há uma beleza discreta nas coisas que amadurecem lentamente. O vinho, o caráter, a amizade, o perdão. Nada disso acontece rápido. Tudo isso exige o trabalho invisível dos dias. E quando tentamos acelerar o que precisa amadurecer, acabamos roubando de nós mesmos o aprendizado que vem com o processo. É como colher um fruto verde. Ele até mata a fome, mas não tem sabor. O tempo, ao contrário, nos ensina a apreciar o sabor daquilo que leva tempo. Ele nos mostra que o valor de algo não está apenas no resultado, mas em tudo o que aprendemos enquanto esperávamos. O tempo é o melhor professor, porque ele não explica, ele mostra. E quando olhamos para trás, percebemos que muitas das coisas que julgamos demoradas foram, na verdade, o que nos manteve de pé. A paciência, portanto, não é fraqueza, é maturidade. É a coragem de não se desesperar enquanto a vida trabalha em silêncio. O homem que aprendeu a esperar não é lento, é sábio, porque ele entende que o que é verdadeiro não se perde na demora. Epicteto aconselhava seus alunos a cultivar uma postura de serenidade diante do tempo. Não peça que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer, e tua vida será tranquila. Esse é o segredo da leveza estoica. Não é parar de agir, mas agir sem desespero. Não é desistir do controle, mas confiar no ritmo invisível do universo. A pressa destrói a clareza. O tempo, em contrapartida, traz compreensão.
Aquele que espera com paciência aprende a ver o que o apressado jamais verá. Os detalhes sutis, os sinais, os ensinamentos escondidos nas entrelinhas da vida. E há algo profundamente libertador em entender isso. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar. Cada demora tem uma razão. Cada silêncio tem um propósito. Cada obstáculo é uma forma do tempo te moldar. Porque no fim, o tempo não está contra você, ele está por você. E quando você parar de lutar contra ele, perceberá que o tempo nunca foi o inimigo. Ele sempre foi o mestre. Há momentos em que tudo muda de repente. Você estava caminhando com firmeza, acreditando conhecer o caminho, e sem aviso, o chão muda sob os pés. Pode ser uma perda, um fim, uma virada inesperada. A vida, com seu jeito de ensinar o que não pedimos, muda o ritmo, e você é forçado a aprender uma nova dança. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas aprender a amar o que acontece. Não porque tudo o que acontece seja bom, mas porque tudo o que acontece pode ser transformado em sabedoria. Marco Aurélio escreveu: aceita tudo o que te acontece, mesmo que pareça duro, pois aquilo que o destino te envia foi tecido para o teu bem. Essa frase, à primeira vista, parece cruel. Como amar uma perda? Como amar uma dor? Mas o amor fati não é um convite à resignação, é um convite à transformação. É reconhecer que não podemos escolher o que a vida traz, mas podemos escolher como reagimos a isso. Quando o destino muda o ritmo, há duas reações possíveis: resistir ou fluir. Resistir é endurecer-se diante do inevitável, tentar forçar a vida a voltar a ser como era. Fluir é reconhecer que há sabedoria no movimento, mesmo quando ele nos desconcerta. Pense na água. Ela não luta contra as pedras do caminho, ela contorna. E com o tempo, é ela quem molda a pedra, não pela força, mas pela constância. Ser estoico é aprender com a água. É aceitar o movimento da vida sem perder a própria forma. É manter o centro firme enquanto o mundo gira em direções que você não esperava. Muitas vezes, o que chamamos de caos é apenas o universo reordenando o que precisa ser reordenado. Mas na pressa de entender, chamamos de desastre aquilo que, no futuro, reconheceremos como libertação. Sêneca dizia: o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o resiste. Essa é uma das lições mais duras e mais libertadoras do estoicismo. A resistência nos cansa, o fluxo nos fortalece. Não porque o fluxo seja fácil, mas porque ele é natural. Quando algo inesperado acontece, uma demissão, um término, uma doença, uma reviravolta, o impulso é lutar. Queremos que as coisas voltem ao que eram, que a dor cesse, que o sentido reapareça. Mas o que o destino está dizendo silenciosamente é: você não é mais quem era, e por isso não pode mais viver como antes. Há um tipo de sabedoria que só nasce quando somos forçados a começar de novo. E na maioria das vezes, o recomeço não vem com aviso. Ele vem disfarçado de perda, de desordem, de confusão. Mas é nesse terreno instável que a alma cresce, porque é ali que aprendemos a confiar no que não controlamos. Fluir com o destino não significa se render à inércia. Significa agir com consciência, mesmo quando não compreendemos tudo. Significa dar um passo de cada vez, ainda que o caminho não esteja iluminado por completo. O destino, às vezes, muda o ritmo para que a gente finalmente escute o próprio compasso. Quando tudo parece sair do lugar, talvez o que esteja acontecendo é que você finalmente está sendo colocado no seu lugar. Há pessoas que só encontram o próprio propósito depois de perder aquilo que acreditavam ser essencial. Há quem só descubra a própria força depois que o conforto acabou. E há quem só aprenda a amar o destino depois que percebe que ele nunca esteve realmente contra si.
Ele apenas sabia mais. O amor fati é o antídoto contra o desespero. É a lembrança de que há um sentido mesmo no aparente sem sentido. É olhar para o que dói e dizer: eu não queria que fosse assim, mas já que é, farei disso algo bom. Essa frase simples carrega a essência do estoicismo. O estoico não é alguém frio que não sente nada. Ele sente profundamente, mas decide não ser escravo do que sente. Ele sofre, mas não se entrega ao sofrimento. Ele chora, mas não se afoga nas lágrimas. Porque ele sabe que o tempo transforma tudo, e o destino, quando compreendido, revela uma lógica que antes parecia caótica. O ritmo da vida muda, e cada mudança é uma aula. Algumas doem, outras libertam, e quase todas fazem as duas coisas. Há uma frase atribuída a Heráclito que ecoa o pensamento estoico: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, pois nem o homem nem o rio são os mesmos. A vida está sempre fluindo, e quando tentamos permanecer fixos, negamos a própria natureza do existir. Aceitar o fluxo não é desistir da direção, é aprender a navegar com consciência. É remar quando é preciso e soltar os remos quando o vento já está a favor. É confiar no curso da água, sabendo que mesmo com curvas e redemoinhos, o rio sempre encontra o mar. Quando o destino muda o ritmo, mude com ele. Não porque você desistiu de lutar, mas porque entendeu que há batalhas que se vencem com rendição. Há um tipo de serenidade que não vem do silêncio externo, mas da aceitação interior. É o sossego de quem parou de resistir ao que não pode controlar. De quem entendeu que a vida não é uma linha reta, mas um conjunto de curvas, desvios e pausas necessárias. A serenidade estoica não é ausência de dor, é presença de compreensão. Ela nasce quando você aprende a distinguir entre o que pode e o que não pode ser mudado. E mais do que isso, nasce quando você aprende a encontrar beleza até no inevitável. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e serás sereno. Essa é uma das frases mais poderosas da filosofia estoica e talvez uma das mais difíceis de viver. Porque o impulso humano é o controle. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que o futuro corresponda aos nossos planos, que a vida siga o roteiro que desenhamos. Mas a serenidade começa no exato ponto em que reconhecemos que a vida nunca prometeu isso. O que os estoicos nos ensinam é que a paz não vem quando o mundo se acalma, mas quando a nossa mente aprende a ser calma em qualquer mundo. Quantas vezes você já se desgastou tentando entender o porquê das coisas? Quantas vezes perdeu noites de sono tentando encontrar sentido em algo que simplesmente é? A serenidade, ao contrário, não busca respostas em desespero, ela observa, acolhe e confia no tempo. Imagine um rio após uma tempestade. A água está turva, repleta de galhos, folhas e lama, mas o rio não tenta limpá-la à força, ele apenas segue fluindo, e com o tempo, a própria correnteza purifica a água. Assim é a serenidade. Ela não tenta resolver tudo de imediato. Ela confia que o tempo fará o que a ansiedade não consegue. Ser sereno é compreender que nem toda explicação precisa ser encontrada agora. É saber que o destino revela suas intenções aos poucos e que, às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Quando a vida impõe uma mudança, o impulso é reagir, discutir com o destino, resistir ao curso das coisas. Mas o estoico respira, observa e age com moderação. Não é indiferença, é discernimento. A serenidade é ativa, não passiva. Ela não é o abandono da vida, mas o domínio sobre o próprio estado interior. Enquanto muitos buscam controlar o mundo, o estoico aprende a controlar a si mesmo. E é aí que ele se torna verdadeiramente livre. Sêneca escreveu: é grande aquele que permanece igual em meio à tormenta. E permanecer igual não é ser insensível,
é ser centrado, é ter raízes mais profundas do que os ventos que passam. É olhar para o caos e ainda assim manter o coração quieto, porque a mente aprendeu a não ser levada por tudo o que acontece. Há pessoas que confundem serenidade com fraqueza. Pensam que o calmo é submisso, que o paciente é inerte, mas o estoico sabe: a serenidade é a forma mais poderosa de força. É preciso muito mais coragem para conter um impulso do que para ceder a ele. Quando alguém o provoca, o sereno não explode, ele entende. Quando o mundo o decepciona, ele não desaba, ele reflete. E ao fazer isso, transforma a energia que o destruiria em combustível para seguir com dignidade. Fluir com o inevitável é o mesmo que dançar com a realidade. Nem sempre o ritmo é o que você escolheria, mas se recusar a dançar, não faz a música parar. A serenidade é a arte de mover-se com leveza, mesmo quando o som parece dissonante. Muitos acreditam que a vida ideal é aquela em que tudo acontece como queremos. Mas o estoico aprende que a verdadeira liberdade está em viver bem mesmo quando as coisas não acontecem como planejado. É a capacidade de manter a alma estável enquanto o mundo muda de cor. Ser sereno é estar em paz sem depender da paz exterior. É quando o caos lá fora não desperta mais o caos aqui dentro. E esse é o ponto em que o homem se torna inabalável. Quando você parar de lutar contra o inevitável, vai perceber algo curioso. A vida não estava te punindo, ela estava te lapidando. O que parecia peso era ferramenta. O que parecia castigo era direção. A serenidade nasce quando você deixa de ver o destino como inimigo e passa a enxergá-lo como mestre. Cada perda, cada atraso, cada desvio, todos fazem parte de uma sinfonia que só soa completa quando o tempo termina sua melodia. E é nessa aceitação madura que você finalmente encontra leveza. A leveza de quem entende que nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, nem o próprio eu que sente tudo isso. O rio continua correndo, e se você se permitir, ele te levará exatamente onde precisa estar. Existe uma sabedoria silenciosa no tempo. Ela não grita, não se impõe, mas está sempre ali, observando a pressa dos homens, a ansiedade de quem quer chegar antes de compreender o caminho. Vivemos como se o valor das coisas estivesse na rapidez com que as conquistamos. Mas a natureza, que é a mais sábia das professoras, nunca teve pressa. O carvalho leva décadas para crescer. O rio demora séculos para abrir caminho entre as pedras. Até o sol tem seu ritmo e não nasce um segundo antes da hora. Os estoicos entendiam isso. O tempo certo é aquele que vem quando a alma está pronta. Nada realmente valioso floresce antes da maturidade interior. Marco Aurélio escreveu: tudo tem sua medida. Não há vantagem em apressar o que precisa de tempo para se tornar inteiro. E ainda assim, em nossa impaciência, tentamos forçar os ciclos. Queremos colher frutos verdes, acelerar curas, compreender o que ainda não foi vivido, mas o tempo, com sua calma impassível, não se curva ao nosso desespero. Ele ensina, às vezes com dor, que tudo o que vem cedo demais também vai cedo demais. A sabedoria do tempo certo é a arte de confiar. Confiar que as respostas virão quando você estiver preparado para ouvi-las. Confiar que as oportunidades surgem quando o coração está limpo o suficiente para reconhecê-las. E confiar que os atrasos não são castigos, mas ajustes invisíveis da vida em seu favor. O estoico pratica essa confiança diariamente. Ele não é um conformado, mas alguém que compreende a ordem natural das coisas. Ele age, mas não força. Ele planta, mas não exige a colheita imediata. Ele se entrega ao fluxo com disciplina e serenidade, porque entende que há um tempo para agir e um tempo para esperar. Um tempo para construir e outro para observar o que foi construído. Um tempo para lutar e um tempo para aceitar o que a luta não pode mudar. Quando olhamos para trás,
percebemos que muitos dos nossos momentos mais significativos só fizeram sentido depois. As dores, as pausas, os desvios, tudo parecia confuso na hora, mas com o passar do tempo revelou propósito. É como se o destino dissesse: agora você entende o porquê. O tempo certo não é o que você quer, é o que você precisa. E quase sempre, o que você precisa chega disfarçado de espera. Mas o homem moderno odeia esperar. Ele confunde movimento com progresso, pressa com produtividade. A mente ansiosa quer tudo agora. A resposta, a cura, o resultado, a paz. Mas nada sólido nasce desse imediatismo. O que vem rápido, geralmente se desfaz rápido. Sêneca dizia: a pressa é a maior forma de desperdício, porque se perde o presente tentando alcançar o futuro. A pressa é uma forma de ingratidão. Ela rejeita o agora como se não tivesse valor. Mas o agora é o único tempo real que existe. O ontem é memória, o amanhã é projeção. Só o presente é vivo. O tempo certo, portanto, não é uma data marcada. É um estado de presença. É quando você para de correr atrás da vida e começa a caminhar ao lado dela. A sabedoria estoica está em alinhar-se com o ritmo do universo. Não adianta remar contra a maré. O cansaço vem, a frustração cresce e a alma se perde. Mas quando você rema no ritmo das águas, o caminho se torna natural, fluido, quase leve. O que é seu virá, mas só quando você for capaz de sustentá-lo. A vida não entrega lições antes da hora, porque isso seria desperdício. Ela espera que você amadureça, que entenda, que se fortaleça. E só então ela revela o próximo passo. Essa é a sabedoria do tempo certo. Não é a arte de esperar por esperar, mas de transformar a espera em preparação. Enquanto nada acontece, algo está acontecendo em você. Enquanto o tempo passa, a vida te lapida. O que parece atraso pode ser apenas o cuidado do universo para que você não se perca naquilo que pediu cedo demais. Pense nisso. Talvez você ainda não tenha recebido o que deseja, porque ainda não se tornou quem precisa ser para recebê-lo. E tudo bem. A vida está te preparando. O tempo certo é sempre o tempo da alma desperta. Há um momento em que você entende profundamente que não existe atraso no caminho certo, que a vida não se esqueceu de você, que o silêncio entre uma fase e outra também é parte da melodia. Tudo acontece na hora certa. É uma frase que já ouvimos tantas vezes que quase perdeu o peso, mas quando ela finalmente é compreendida de verdade, muda a maneira como enxergamos o mundo, porque o tempo certo não é um acaso, é uma construção invisível, um encaixe delicado entre o que você é e o que o universo está preparando. É o instante em que a maturidade interna encontra o acontecimento externo. Antes disso, qualquer coisa seria desperdício. O estoico não busca controlar o tempo, ele busca compreendê-lo. Ele sabe que há uma ordem natural em tudo, uma inteligência que governa o fluxo da vida, mesmo quando tudo parece caótico. Ele confia nesse fluxo, e essa confiança é o que lhe dá serenidade. Há uma beleza em quem aprende a esperar sem desespero. A paciência, nos dias de hoje, parece uma virtude esquecida, mas é ela que mantém a alma em paz quando tudo à volta parece desabar. É ela que separa o impulsivo do sábio, o imediatista do maduro. Esperar não é estar parado, é estar presente. É respirar fundo e perceber que há lições até no aparente vazio. Que o tempo de espera é um tempo fértil, em que a alma se fortalece e o espírito se alinha. O que não floresceu ainda, florescerá. Mas nada floresce antes da hora certa. Talvez você esteja vivendo um momento de transição. Talvez algo tenha terminado e você ainda não entenda o porquê. Ou talvez algo que você espera com tanta força ainda não chegou. E isso dói. Dói porque parece que o mundo se move e você não. Mas o tempo nunca erra o destino. Você não está parado, está sendo moldado.
Há partes de você que ainda estão sendo preparadas para sustentar o que virá. E o que virá será exatamente o que precisa vir, nem antes, nem depois. O rio não corre mais rápido porque você o deseja. Ele segue seu curso paciente, certeiro, inevitável. E, curiosamente, é essa inevitabilidade que o torna sereno. Nada pode impedir o rio de chegar ao mar, apenas fazê-lo chegar cansado demais. O mesmo acontece com você. Não se apresse em ser quem você ainda está se tornando. Não queira colher antes de plantar, nem amar antes de curar. O tempo não está contra você. Ele é seu aliado mais silencioso. A sabedoria em aceitar o ritmo da vida. Aceitar não é desistir, é confiar. É olhar para o agora e dizer: talvez eu ainda não compreenda, mas sei que isso tem sentido. É essa fé tranquila que o estoicismo ensina. A fé de que o destino não é inimigo, é mestre. Quando Marco Aurélio escrevia em seu diário, ele nunca imaginava que suas palavras atravessariam séculos. Ele apenas escrevia o que o momento pedia. Ele não tinha pressa em ser eterno, mas, por ter vivido em compasso com o tempo, tornou-se imortal em sabedoria. Talvez essa seja a lição final deste episódio. A serenidade não vem de acelerar o tempo, mas de caminhar com ele, de viver com presença, mesmo nas pausas, de entender que cada momento, mesmo o de espera, é sagrado. Nada floresce antes da hora certa, mas tudo floresce quando a alma está pronta. E quando floresce, você entende que a demora nunca foi atraso, foi proteção. Então, respire fundo, solte o peso da urgência, deixe que o tempo trabalhe a seu favor, não contra você. Enquanto você espera, a vida se reorganiza. E quando o ciclo se fechar, você verá que tudo o que parecia distante estava apenas sendo preparado. Em silêncio. Escreva nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão. Quando você escreve, você não só fortalece a sua prática, como também ajuda outras pessoas que vão ler e se identificar. E se este episódio falou com você de alguma forma, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Eu te agradeço por mais uma vez caminhar comigo nesse espaço de reflexão e quietude. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que você aprenda a esperar sem se perder e a viver com calma até que o tempo te mostre o porquê de cada coisa.